O livro de Ruth é uma joia escondida nas páginas da Bíblia. Uma história curta, mas repleta de significado, onde o amor, a fidelidade e a providência de Deus se revelam nos detalhes mais simples da vida. Não se trata de guerras, reinos ou grandes conquistas. É a história de perdas silenciosas, de escolhas feitas em meio à dor e de um Deus que trabalha quando tudo parece comum demais para ser divino. Ruth era uma estrangeira, viúva, sem garantias para o futuro. Ainda assim, sua decisão ecoa pela eternidade. Para onde fores, irei. Onde pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Com essas palavras, ela escolheu permanecer fiel, mesmo quando partir parecia mais fácil. E foi exatamente nessa fidelidade simples que Deus começou a escrever um plano maior do que ela poderia imaginar. Ao lado de Noemi, uma mulher ferida pela perda, Ruth caminha por uma jornada de restauração, onde cada passo revela que Deus nunca abandona os que confiam nele. Tema a tema, este livro nos ensina que Deus age nos bastidores. Pequenas atitudes de fé geram grandes resultados. A obediência silenciosa pode mudar gerações inteiras. E ao final, descobrimos que Ruth não apenas encontrou redenção, mas se tornou parte da linhagem do rei Davi e do próprio Messias. Prepare-se para ouvir uma história que aquece o coração, renova a esperança e revela que, mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está trabalhando para transformar dor em propósito. O livro de Ruth não é apenas uma narrativa antiga, é um lembrete poderoso de que Deus honra a fidelidade, cuida dos que confiam nele e escreve histórias eternas a partir de corações dispostos. Bem-vindo a Ruth, uma história de amor, redenção e esperança que continua falando conosco até hoje. Ruth capítulo 1, versículos 1 ao 22. Noemi e suas noras Orfa e Ruth. Ora, nos dias em que os juízes decidiram, houve fome na terra, e um certo homem de Belém de Judá foi peregrinar na terra de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. E o nome do homem era Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e o nome de seus 2 filhos Malom e Quilion, efratitas de Belém de Judá. E eles entraram na terra de Moabe e continuaram ali. E o marido de Elimeleque, Noemi, morreu, e ela ficou com seus 2 filhos. E tomaram para si mulheres de mulheres moabitas. O nome de uma era Orpa, e o nome da outra Ruth, e moraram ali cerca de 10 anos. E Malom e Quilion morreram também ambos. E a mulher ficou com seus 2 filhos e seu marido. Então ela se levantou com suas noras para voltar da terra de Moabe, porque na terra de Moabe ela tinha ouvido falar que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhes pão. Portanto, ela saiu do lugar onde estava, e suas 2 noras com ela, e partiram para voltar à terra de Judá. E Noemi disse às suas 2 noras: Ide, tornai cada uma para a casa de sua mãe. O Senhor tenha benignidade para convosco, como fizestes com os mortos e comigo. O Senhor vos conceda que cada uma de vocês ache descanso na casa de seu marido. Então ela os beijou, e eles levantaram a voz e choraram, e disseram-lhe: Certamente voltaremos contigo ao teu povo. E Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que quereis ir comigo? Estão lá ainda mais qualquer filhos no meu ventre, para que possam ser maridos? Voltem, minhas filhas, sigam seu caminho, pois estou muito velha para ter um marido. Se eu dissesse: Tenho esperança, se também tivesse um marido esta noite e também tivesse filhos, você esperaria por eles até que crescessem? Você ficaria para eles de terem maridos? Não, minhas filhas, porque muito me entristece por amor de vós que a mão do Senhor tenha saído contra mim. E eles levantaram a voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra. Mas Ruth se apegou a ela
E disse ela: Eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu após tua cunhada. E Rute disse: Rogai-me que não te deixe, ou que não volte atrás de ti, porque para onde fores eu irei, e onde me hospedares, hospedarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus o meu Deus. Onde tu morreres, morrerei, e ali serei sepultado. Assim me faça o Senhor, e mais ainda se a morte te separar de mim. Quando ela viu que estava decidida a ir com ela, ela saiu falando com ela. Então os dois foram até chegarem a Belém. E aconteceu que, quando chegaram a Belém, toda a cidade se mexeu ao redor deles. E eles disseram: Esta é Noemi. E ela lhes disse: Não me chameis de Noemi, mas me chame de Mara, porque o Todo-Poderoso me tratou muito amargamente. Saí cheio, e o Senhor me trouxe de volta vazio. Por que então me chamais Noemi, visto que o Senhor testificou contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? Então Noemi voltou, e com ela Rute, a Moabita, sua nora, que voltou da terra de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da colheita da cevada. Rute capítulo 2, versículos 1 ao 7. Rute vai rabiscar espigas. E Noemi tinha um parente de seu marido, um homem poderoso e rico da família de Elimeleque, e seu nome era Boaz. E disse: Rute, a Moabita, a Noemi: Deixa-me ir ao campo e apanhar espigas, atrás daquele a cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: Vai, minha filha. E ela foi, e veio e respigou no campo após os segadores. E seu acontecimento foi iluminar uma parte do campo pertencente a Boaz, que era da família de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. E eles lhe responderam: O Senhor te abençoe. Disse então Boaz ao seu servo que estava posto sobre os segadores: De quem é esta donzela? E o moço que estava posto sobre os segadores respondeu e disse: Ele é a moça moabita, que voltou com Noemi dos campos de Moabe. E ela disse: Peço-te, deixa-me recolher e ajuntar depois dos ceifeiros entre os feixes. Então ela veio e continuou desde a manhã até agora, que ficou um pouco em casa. Rute capítulo 2, versículos 8 ao 23. Boaz fala a Rute benignamente. Então disse Boaz a Rute: Não ouves, minha filha? Não vá respigar em outro campo, nem saia daqui, mas fique aqui rápido com minhas donzelas. Deixe os teus olhos-se no campo que eles colhem, e irás após elas. Não dei ordem aos moços que não te tocará. E quando tiveres sede, vai aos vasos e bebe o que os jovens tiraram. Então ela se prostrou com o rosto em terra, e se prostrou por terra, e disse-lhe: Por que achei graça em teus olhos, para que me conhecesses, visto que sou estrangeira? E Boaz respondeu e disse-lhe: Foi-me mostrado tudo o que fizeste à tua sogra, desde a morte de teu marido, e como deixaste teu pai e tua mãe, e a terra de teu nascimento, e chegaste a um povo que até agora não conheceste. O Senhor recompense a tua obra, e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas te vieste confiar. Então ela disse: Deixa-me achar graça aos teus olhos, meu Senhor. Por isso me consolaste, e por isso falaste amigavelmente com tua serva, embora eu não seja como uma de tuas servas. E Boaz lhe disse: A hora das refeições, vem tu aqui, e come do pão, e molha o teu bocado no vinagre. E ela sentou-se ao lado dos ceifeiros, e ele alcançou seu milho tostado. E ela comeu, e foi suficiente, e partiu. E quando ela se levantou para respigar, Boaz deu ordem aos seus jovens, dizendo: Deixem-na respigar, até mesmo entre os feixes, e não a censure. E deixe cair também alguns dos punhados de propósito para ela, e deixar-lhes, que ela pode recolher, los, e não a repreendais. Ela respigou no campo até à tarde, e bateu o que respigou, e era cerca de uma efa de cevada. E tomou-o para cima, e entrou na cidade, e sua mãe na serra direito o que havia apanhado, e ela deu à luz.
e deu-lhe que ela tinha reservado depois que ela foi suficiente. E sua sogra disse-lhe: Onde respigaste hoje? E onde você trabalhou? Bendito seja aquele que te conheceu. E ela mostrou a sua sogra com quem tinha trabalhado, e disse: O nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. E Noemi disse à sua nora: Bendito seja o do Senhor, que nunca deixou de ser benigno para com os vivos e para com os mortos. E Noemi disse-lhe: Este homem é nosso parente próximo, um dos nossos parentes mais próximos. E disse Rute a Moabita: Ele também me disse: Tu deves manter-te firme com os meus jovens, até que acabem toda a minha colheita. E disse Noemi a Rute, sua nora: É bom, minha filha, que saias com as suas servas, que em nenhum outro campo te encontrem. Assim ela se apegou às donzelas de Boaz para respigar até o fim da colheita da cevada e do trigo, e morou com sua sogra. Rute capítulo 3, versículos 1 ao 7. Rute vai deitar-se aos pés de Boaz. Disse-lhe então Noemi, sua sogra: Minha filha, não hei de procurar descanso, para que te vá bem? E agora não é Boaz de nossa parentela, com cujas donzelas estavas? Eis que esta noite ele joeia a cevada na eira. Lava-te, pois, e unge-te, e veste-te as tuas vestes, e desce a eira. Mas não te des a conhecer ao homem, até que termine de comer e beber. E será que, quando ele se deitar, tu marcarás o lugar em que ele se deitará, e entrarás, descobrirás seus pés e te deitarás, e ele te dirá o que deves fazer. E ela disse-lhe: Tudo o que me disseres farei. E ela desceu ao chão e fez conforme tudo o que sua sogra lhe ordenara. E quando Boaz tinha comido e bebido, e seu coração estava alegre, ele foi deitar-se na ponta do monte de milho. E ela veio suavemente e descobriu seus pés, e deitou-se. Rute capítulo 3, versículos 8 ao 18. Boaz promete a Rute casar com ela. E aconteceu que à meia-noite o homem teve medo e se voltou, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. E ele disse: Quem és tu? E ela respondeu: Eu sou Rute, tua serva. Estende, pois, a tua saia sobre a tua serva, pois tu és um parente próximo. E disse ele: Bendita sejas tu do Senhor, minha filha, porque fizeste mais benevolência no último fim do que no princípio, porquanto não seguiste os moços, quer pobres, quer ricos. E agora, minha filha, não temas. Eu farei a ti tudo o que tu requeres. Para toda a cidade do meu povo sabe que tu és uma mulher virtuosa. E agora é verdade que sou teu parente próximo. No entanto, há um parente mais próximo do que eu. Fica esta noite, e será pela manhã que, se ele desempenhar a tua parte de parente, bem, faça a parte de parente. Mas, se não te fizer a parte de parente, então te farei a parte de parente, como vive o Senhor. Deita-te até de manhã. E ela ficou deitada aos pés dele até de manhã. E levantou-se antes que um conhecesse o outro. E ele disse: Não se saiba que uma mulher entrou no chão. Também disse: Traze o véu que tens sobre ti e segura-o. E quando ela o segurou, ele mediu 6 medidas de cevada e colocou-o sobre ela. E ela foi para a cidade. E quando chegou a sua sogra, ela disse: Quem és tu, minha filha? E ela disse a ela tudo o que o homem tinha feito para ela. E ela disse: Estas 6 medidas de cevada ele me deu, pois ele me disse: Não vá vazio para tua sogra. Então disse ela: Fica quieta, minha filha, até que saibas como vai acabar o caso, porque o homem não descansará até que tenha terminado o negócio hoje. Rute capítulo 4, versículos 1 ao 12. Boaz casa com Rute. Então foi Boaz até a porta, e sentou-se ali. E eis que passou o parente de quem Boaz falava, a quem ele disse: Oh, tal, vire para o lado, sente-se aqui. E ele se virou de lado e se sentou. E tomou ele 10 homens dos anciãos da cidade e disse: Assentai-vos aqui. E eles se sentaram. E disse ao parente:
Noemi, que voltou da terra de Moabe, vende um terreno que era de nosso irmão Elimeleque, e pensei em anunciar-te, dizendo: compra-o diante dos habitantes e dos anciãos do meu povo. Se queres resgatar isso, redime-lo. Mas, se o não quiseres resgatar, então diga-me, para que eu saiba, porque não há ninguém para resgatá-lo além de ti, e eu estou atrás de ti. E ele disse: eu vou resgatá-lo. Disse então Boaz: em que dia comprarás o campo da mão de Noemi? Terás de comprá-lo também de Rute, a Moabita, mulher dos mortos, para ressuscitar o nome dos mortos sobre a sua herança. E o parente disse: não posso resgatá-lo para mim, para não estragar a minha própria herança. Resgata o meu direito a ti mesmo, pois eu não posso resgatá-lo. Ora, essa era a maneira no passado em Israel, com respeito à redenção e à mudança, para confirmar todas as coisas. Um homem tirou o sapato e deu-o ao seu vizinho. E isso foi um testemunho em Israel. Portanto, o parente disse a Boaz: compra-o para ti. Então ele tirou o sapato. E Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: vós sois hoje as testemunhas de que comprei tudo o que era de Elimeleque e tudo o que era de Quilion e Malom da mão de Noemi. Além disso, comprei Rute, a Moabita, esposa de Malom, para ser minha esposa, a fim de levantar o nome dos mortos sobre sua herança, a fim de que o nome dos mortos não seja apagado de entre seus irmãos e da porta de seu lugar. Vós sois testemunhas neste dia. E todas as pessoas que estavam na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a mulher que entrou em tua casa como Raquel e como Lia, que edificaram a casa de Israel, e seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar deu a Judá, pela descendência que o Senhor te der desta moça. Rute capítulo 4, versículos 13 ao 22. Rute dá à luz Obed, avô de Davi. Boaz tomou Rute, e ela se tornou sua mulher. E quando ele a conheceu, o Senhor a concebeu, e ela deu à luz um filho. E as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que hoje não te deixou sem parente, para que o seu nome seja famoso em Israel. E ele será para ti restaurador da tua vida e nutridor da tua velhice, porque tua nora, que te ama, é melhor para ti do que 7 filhos. E Noemi tomou o menino, pô-lo no colo e foi sua ama. E as mulheres, suas vizinhas, deram-lhe um nome, dizendo: Noemi nasceu um filho, e chamaram-lhe o nome de Obed. Ele é o pai de Jessé, o pai de David. Agora estas são as gerações de Farês. Farês gerou Esrom, e Esrom gerou Ram, e Ram gerou Aminadab, e Aminadab gerou Nachshon, e Nachshon gerou Salmão, e Salmão gerou Boaz, e Boaz gerou Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou Davi.